Boa tarde a todos. Dia 17 de novembro, vamos dar início à nossa 9ª reunião do Conselho de Campus, às 14 horas e 16 minutos. Primeiramente, os informes, correto, Sandra? Depois, a aprovação da ata da reunião anterior. Eu vou distribuir para vocês hoje... Tem mais? Tudo bom? É as cópias que eu tinha, gente. Eu imprimi 8, está faltando 1, então fechou, né? Vamos fazer a leitura, então, rapidamente. O item 1, os 3 acordos de cooperação que o campus está formando com a Prefeitura, curso de EAD, curso EJA e alimentação do integrado. Os 2 primeiros já têm parecer favorável do IF, estamos aguardando os pareceres jurídicos da Prefeitura. O acordo da alimentação do integrado ainda está sendo modificado por parte técnica da Secretaria de Educação no que diz respeito aos detalhes da competência da Prefeitura do IFSP, principalmente da parte envolvendo os nutricionistas da Prefeitura. O campus iniciou o processo para adequação do depósito de alimentos, que será usado o mesmo que a cantina hoje usa. Com as adequações, a cantina terá que mudar de lugar para comportar as mesas para alimentação do integrado. O novo local escolhido é o espaço dos banheiros na sala, na área externa, onde encontra a araucária, onde teremos mais espaço para ampliarmos a área da cantina, proporcionando espaço a mais para a comunidade. Eu estou lendo rapidamente, porque é exatamente o mesmo texto do informe passado, tá, gente? Eu só vou acrescentar aí, Sandra, que na manhã de hoje foi agendado a assinatura do convênio do convênio EAD para segunda-feira agora às 13h30 no gabinete da prefeita. Então já temos o agendamento desse primeiro acordo de cooperação. Eles querem também assinar o EJA na segunda-feira, que também está pronto, só estava o jurídico da Prefeitura, mas o que está confirmado mesmo é o EAD para segunda-feira. Pode ser que hoje, ao longo da tarde, eles deem o retorno sobre o jurídico do EAD, do EJA, que parece que estava tudo ok, tá? Não, o acordo de cooperação, não o curso. O acordo de cooperação que vai formalizar a parceria do Instituto com... A questão dos cursos está sendo tramitado conforme a comissão, Pró-Reitoria, CONEM, Consup e tudo mais. Ok? São duas coisas que estão rodando em paralelo. Tá? E também, Sandra, acrescentar também que também hoje de manhã foi agendada uma reunião para sem ser essa terça, a outra, para acertar mais detalhes sobre as contrapartidas do Instituto Federal em relação à alimentação escolar. Tá? E aí essas contrapartidas também a gente vai informando os conselheiros aí à medida que a gente for discutindo isso com a Prefeitura. Item 2. Conforme já apresentado nos informes da reunião de outubro, a DRG, juntamente com as diretorias adjuntas, recolheram das áreas as necessidades mais urgentes para serem providenciadas conforme disponibilidade orçamentária e aprovação pelo CONCAN. Os demais itens em que as direções não consideram como mais urgentes serão agrupadas em outra listagem e também estará aberta para novas inserções das áreas a partir dessa data. Tá? Para facilitar, foi dividido as necessidades em grupo. Tá? Grupo 1, 2, 3, 4 e 5. O grupo 1, gente, foi uma necessidade apontada pelas coordenações de pesquisa, inovação e pós-graduação e extensão do campus, aonde a única necessidade que eles viram é a continuidade das bolsas discente, aonde eles sugeriram um mínimo, né, de 9 bolsas anuais, no valor de R$400 por aluno por mês durante 9 meses, totalizando R$32.400. No grupo 2, nós temos o material permanente, num total de 94 mil. No grupo 3,
nós temos os serviços, tá? 2 itens só, um valor até pequeno. A gente dividiu mais aí também pela característica, né? Porque é serviço, não é nem material permanente nem de consumo. E o item 4, material de consumo, um total de R$ 64.991,36, tá? Valores aproximados, logicamente. O grupo 5 é uma infraestrutura, que, como a gente perguntou para as áreas as necessidades, o núcleo comum, por exemplo, reafirmou, ratificou aí, né, a necessidade de infraestrutura aí, de laboratórios descritos aí. E tem as observações aí. A quadra poliesportiva, eu coloquei esse valor de 2 milhões, que é mais ou menos uma quadra coberta, tá? Mas não necessariamente, eu coloquei aí só como uma simples referência. Não quer dizer que é isso que vai ser, porque a gente vai, de repente, tentar uma quadra, uma pista, enfim, a gente vai, ainda está em projeto, né, as alternativas para a gente criar mais espaço, criar os espaços esportivos, porque a gente não é mais espaço. Não sei se a gente pode considerar aquela rede na rua de trás ali dos blocos como uma quadra. Ok? Portanto, o presidente já coloca para apreciação esses materiais e, conforme a disponibilidade orçamentária, irá solicitar aos conselheiros a definição da ordem de prioridade para a aquisição desses materiais, assim como se dará nos materiais que ainda serão apresentados como materiais não emergenciais em reuniões futuras. Vale-se ressaltar mais uma vez que ficará a cargo da DRG a designação de recursos financeiros para aplicação de materiais /serviços que considerar imprescindíveis para o perfeito funcionamento do campus, como, por exemplo, já aconteceu na compra e conserto do relé da cabine primária. Isso é só como um exemplo para a gente citar. Todos esses serviços ou materiais serão devidamente publicitados nos relatórios financeiros. Abaixo, colocamos, né, apresentamos a nova atualização da planilha orçamentária 2018, com algumas modificações em virtude do recálculo de serviços continuados. Tá, gente? Então, essa lista de materiais eu não ali, porque até aqui no meu resumo eu nem coloquei, que a ideia não é a gente ler os itens dos materiais agora, é apenas apresentar o levantamento que a direção fez com as áreas. Tá? Então, a partir de hoje, a direção irá receber os questionamentos tanto por parte dos próprios conselheiros, quanto da comunidade em geral, em relação a esses materiais. Tá? E nesse levantamento que a gente fez, a direção-geral e as adjuntas de ensino e administração, a nosso critério, a gente glosou alguns materiais que nós julgamos, num primeiro momento, como não tão emergenciais para o ano que vem. Por quê? Porque no primeiro levantamento deu 1.200.000, alguma coisa nesse valor, ou seja, um valor muito exorbitante. Então, a gente ficou aí, como vocês podem ver, com em torno de 200 mil. 200 mil é bem além ainda dos 17 mil que hoje a gente teria disponíveis para 2018. A gente conta aí com redução de energia, a gente conta com reformulação dos contratos continuados, adaptações, enfim, economias que a gente for fazer para a gente aumentar desses 17 mil, oxalá para 100 mil, por exemplo, aí a gente conseguir comprar uma parte desses materiais aí, ok? É isso, senhores. Alguma dúvida em relação a esses informes? Vai haver repactuação dos valores de vigilância? A gente já fez a repactuação dos 2 contratos. Toda repactuação a gente sempre está estudando maneiras de... A gente já teve a redução de 2 postos, por exemplo, em virtude de 2 saídas, por exemplo. A gente reduziu a área a ser limpa. O que quer dizer? Não é... E aí tem que deixar bem claro, não é que vai ter uma área do campus que não vai ser limpa. Não. A gente reduziu a área diária de limpeza. Antes era todo o campus, todo dia. Agora é uma área menor por dia, ou seja, uma sala não vai ter a mesma frequência de limpeza do que outras. Isso também é nisso que a gente conseguiu reduzir 2 postos. Tá? Por exemplo, vigilância também, a gente estuda outros tipos de adequações para
Só que toda vez que a gente consegue uma redução, gente, vem o dissídio, né, que a gente é obrigado a pagar o dissídio anual. Então a gente consegue economizar, diminuindo algum material, diminuindo alguma coisa, mas vem o dissídio e praticamente zera e a gente não tem economia. Tá? E o nosso orçamento, vocês viram, nessa planilha que no ano passado eram 1.700 ou 1.500, quer dizer, e o nosso orçamento está menor. Claro que há uma perspectiva de, em 2019, a gente ter um orçamento melhor, uma vez que a gente tende a ter mais alunos de matrículas totais, com 4 turmas do integrado, né, em 2 anos, né, desse ano, desse semestre e do semestre que vem, que conta para a matriz orçamentária. Ok? Posso tirar uma dúvida só? Claro. Na última página, indenizações e restituições, R$1.000. O que é isso? Ah, perfeito. Esse foi lá no personal, o reitor, ele aconselhou a deixar esse R$1.000, porque tem algumas restituições que às vezes, por exemplo, de passagens, por exemplo, quando o servidor vai pegar uma passagem rodoviária, ele não tem um contrato de passagem rodoviária, e ele não tem um transporte próprio e nem o carro oficial, e daí de repente tem uma passagem rodoviária, esse tipo de restituição. E ele aconselhou a gente deixar pelo menos um valor mínimo aí para poder a gente ter essa flexibilidade. Não quer dizer que a gente vai gastar R$1.000, certo? É igual o suprimento de fundos. A gente alocou 4.000. Não quer dizer que a gente tenha que gastar o 4.000. Se a gente gastar R$1.000, ótimo. 3 a gente pode realocar para outras coisas. Ok? Tudo bem, senhores? Podemos passar, então, para aprovação da ata da reunião anterior? Uma pergunta aqui. Claro. Telefone local e DDD. Isso está sendo revisado também. Os contratos? São. Na conta de telefone, ele vem separado dados, internet, local, e por isso que aí acaba... Mas é uma empresa só. Eu acho que é a Vivo só. É só a Vivo. É só a Vivo, né? O Marcelo foi fiscal já. É só a Vivo. Esse DDD aqui é porque nele aqui também vem os celulares, né? Porque ele tapete linda, quando você faz uma ligação, você tem um celular, ele não é ligação em tapete linda, né? Ele é Sorocaba. Tá. Então, esse DDD. Ok. Lá na terceira linha, o item da indústria no break é 3 kVA. Esse é aquele... Tá errado só a escrita aqui. Ah, tudo bem. Então, 3 kVA, não 3 kV. 3 cavalos, né? CV, né? Gente, essas foram as anotações, né, que foram feitas. Algumas estão bem simples mesmo. Vocês podem ver que material de expediente a gente não tem muito aí, gente. Folha, por exemplo, vocês estão vendo o papel A4 aí? Não. A compra que a gente fez esse ano, a gente prevê que o ano que vem a gente consegue ficar. E toners também, a gente tem uma quantidade. Vocês viram que está em R$5.000 de toner aí, que é a margem de segurança com o que a gente tem hoje. Com esses 5.000 a gente fechar o ano que vem. Ok? Mais alguma dúvida, senhores? Aí, as dúvidas, claro que vão ter dos materiais, podem ser enviadas, como eu falei já no início, tanto pelos conselheiros, os próprios, né, servidores, comunidades, alunos, podem fazer esses questionamentos aí, tá? A partir da data de hoje, que vai estar publicado na ata esses informes, ok? Podemos passar para aprovação da ata? Alguém tem alguma consideração em relação à ata? Podemos colocar em votação, regime de votação, aprovação da ata. Por favor, levantem os seus crachás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aprovado, então, com 9 votos a 0. São 9, né? Que tem, E agora vamos passar para a nossa pauta única aí. A relatoria do nosso diretor adjunto, professor Vicente Pereira de Barros. O senhor tem quanto tempo? Eu vou me vingar agora. Você tem 5 minutos. Brincadeira. É pior que ele faz 5 minutos.
acabou. Não, mas já era. Então, vamos lá. Não, é brincadeira, Vicente. Você tem o tempo aí. Como é pauta única, a gente precisa aprovar hoje o calendário. Tá certo. A relatoria sobre os calendários para 2018. A discussão dos calendários de 2018 se inicia com a emissão do memorando 1122 da Pró-Reitoria de Ensino no dia 22 de setembro de 2017, dando data até 27 de novembro para a entrega de relatório de calendários para a reitoria para o seu conhecimento. Neste mesmo memorando são enviados procedimentos básicos para confecções dos calendários de cada campo. A partir daí se inicia reuniões de coordenadores e várias rodadas para a discussão dos prováveis calendários. A primeira reunião de coordenadores sobre o tema foi realizada em 4 de outubro. Foram discutidos vários pontos, dentre eles a apresentação do calendário administrativo separado e o entendimento de quais os feriados mais importantes para serem colocados no calendário. Ficou definido neste dia, por maioria, que o Dia da Consciência Negra não será feriado em virtude do entendimento do próprio município de Itapetininga, que o declara como dia útil. Em 25 de outubro de 2017, em outra reunião, a coordenadora do sócio pedagógico, pedagoga Ana Carolina, fez uma apresentação sobre dia letivo. E foi decidido que, para a maioria dos coordenadores, 8 votos, a melhor data para o encerramento do ano letivo seria 14 de dezembro. Outros 6 coordenadores sugeriram o dia 21 de dezembro, como a melhor data para o encerramento do ano letivo. O entendimento dos dias letivos apresentado pela pedagoga se basearam nos pareceres do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica, 261 de 2006 e o parecer 61 de 2014. Como sendo dia letivo, nessa interpretação, o dia de efetivo trabalho escolar com controle de frequência. Nesta data também, a DAE foi informada da retirada da proposta do calendário administrativo. Nestas reuniões, a compreensão de sábado letivo amadureceu, mesmo em virtude da não resposta da PRE a respeito do questionamento sobre a administração dos dias letivos para técnicos integrados e técnicos subsequentes. O amadurecimento levou ao entendimento que o sábado letivo deve ser uma atividade da escola com temática específica organizada por todos os docentes. O que corroborou com essa discussão foi a baixa adesão da comunidade a sábados letivos com correspondência direta que foi feita neste semestre. Em reunião extraordinária no dia 10 do 11, das 5 propostas enviadas ou produzidas pela DAE, foram selecionadas apenas 2 que chegaram neste momento aos senhores. Sendo assim, encaminho as 2 propostas, sem meu voto, para a definição do calendário escolar do ano 2018 no campus de Itapetininga. Encerrado 2 minutos e 38 segundos. Poxa. Realmente ele não tem o voto, porque como ele não é conselheiro, ele só está fazendo a relatoria. Quando é um conselheiro, o conselheiro também, ao final do seu relato, ele dá o seu voto. Essa semana a gente teve reuniões aí com os administrativos, professores, e foram apresentadas as 2 propostas. Alguém vai fazer alguma consideração a respeito, antes de a gente entrar em votação? Alguém quer tirar alguma dúvida? Então, Ana, essa semana, que na verdade esse calendário foi mandado na semana passada, não foi? Isso. Então, semana passada nós estávamos, grande parte de nós estávamos lá em Padrão, na jornada. E essa semana, na quarta-feira, que são os dias de reuniões dos professores, nós tivemos um feriado. Então, a gente teve problema para reunir os professores para conversar sobre o calendário. Né? O que nós tivemos foram conversas meio que aleatórias na licenciatura, na licenciatura em física, principalmente. O professor Paulo conseguiu conversar mais com o pessoal da licenciatura em matemática, porque eles se veem um pouco mais aí. Mas nós conversamos muito pouco sobre o calendário. Mesmo porque tem muita gente dos nossos colegas da licenciatura em física também que não conheciam os calendários, não tinham isso. E a gente está nessa correria de Sim. finalzinho de semestre, essa coisa toda. Então, o pessoal ainda está no mas a gente ainda conseguiu conversar um pouco sobre isso, mas eu acho que a gente precisaria de um tempo para conversar melhor. Tá. Bom, eu vejo que essas
como na própria relatoria aí do professor Vicente, vem já essa discussão há um bom tempo, tá certo? Veio não numa comunidade geral, veio mais, vamos dizer assim, restrito do ponto de vista da discussão com os coordenadores de curso, coordenadores de área. Isso não quer dizer que os coordenadores de curso não tenham conversado com um ou outro professor, né? Não, sim. Então, talvez não teve uma conversa mais, né, geral, como vocês costumam fazer às vésperas do CONCAN. Mas, de certa forma, os coordenadores estavam vindo, tanto é que discutiram 5 propostas, reuniram de novo e aí chegaram a 2. Né? Então, quer dizer, houve, né, nessa representatividade das coordenações, houve essa discussão. Né? E que a gente sempre entende que o coordenador sempre tem que estar repassando essas discussões, né, das reuniões de coordenação para os seus respectivos, né, colegas ali do setor ou dos cursos. Tá? Mas eu entendo, Johnny, eu acho que nem todos os professores, às vezes, nessa têm a oportunidade de acompanhar. Um está no congresso, o outro está, como a gente estava na jornada, por exemplo, semana passada. Mais alguma consideração? Mas a gente tem algumas posições. Tá ok. O Citron levantou primeiro. Encaminhei na quarta-feira um e-mail. A mecânica, a indústria se reuniu na terça-feira e tirou uma posição dos professores que estavam aqui no campus, na terça-feira passada. Eu mandei um e-mail na quarta-feira para a lista que eu tenho dos todos os docentes, e aí tive algumas respostas, né? Na verdade, 19 respostas. 19 respostas. Então, e pedi para que fizesse algum tipo de comentário, né, ou de observação, um critério que ele utilizou para chegar nessa questão, ou alguma crítica também. Então, as críticas que chegaram, as sugestões que chegaram, né, uma delas foi assim, que do ponto de vista do professor, era melhor um determinado calendário, mas do ponto de vista dos alunos, o professor considerava que era melhor o calendário que tivesse menos sábados letivos. Essa foi a consideração de uma das pessoas. Perfeito. O outro colocou que o calendário, sem emendar o carnaval, deveria se pensar num calendário, ter se pensado num calendário sem emendar o carnaval, mas também sem tantos sábados letivos, que essa proposta não surgiu. Surgiu uma proposta sem emendar o carnaval, mas com... Eu estou dizendo o que chegou de comentário, para a gente ter a base de quais são os pensamentos que estão sendo manifestados, né? O outro colocou que é melhor um determinado calendário que termine mais cedo, que tenha menos quebras durante o ano. É uma outra consideração. E a outra consideração que menos sábados letivos, né, é melhor, e os que equilibram melhor as 19 semanas consideradas de conteúdos aí para as aulas. Então, mais ou menos foi esse o universo dos comentários, né? E do resultado aqui, das 19, teve 15 opções pelo calendário A, 3 pelo calendário B e 1 por nenhum dos calendários. Ok. Fábio? O professor Vicente comentou que teve para os coordenadores uma apresentação a respeito do dia letivo, né? Sim. 25 de outubro. Eu vi que na nossa organização não tem uma definição precisa, eu estava comentando isso com o Raio na reunião, a respeito a diferenciação entre um sábado letivo e um dia letivo. Né? Não tem. Eu vi que em outras, até institutos federais, existe uma regulamentação interna em que difere o sábado letivo com o dia de semana. Então, eles, inclusive, usam o sábado como, assim, último caso, em caso dos dias de semana não consigam suprir o sem dia letivo. É um entendimento lá. O nosso aqui não tem essa visão. Então, se ele olhar para o calendário B, né, ele está simplesmente
transferindo as aulas de dia de semana para o sábado, considerando o sábado como dia letivo, ou assumindo isso. O sábado é um dia letivo e acabou. Não existe sábado letivo, conforme a gente mesmo diz aqui, né? O sábado letivo. O sábado é um dia letivo como a segunda, a quarta ou qualquer outro dia, a partir do momento que a gente aprovar esse calendário. Esse ano nós tivemos aqui um movimento, né? A gente teve dois, de falar assim, ó, o sábado agora é uma quinta, nós vamos transferir todo o movimento de uma quinta ou de uma sexta para o sábado de atuação. Então, seria assim, né? A gente não vem na quinta, mas no sábado vem todo mundo, ou vem, sei lá, como se organizou, né? Então nós estamos ainda caminhando nesse sentido de dizer o que para nós é um sábado e o que não é. Outros lugares isso está mais amadurecido. Então eu vejo que no calendário B, nós estamos considerando o sábado como um dia normal, e daí a gente consegue carregar o sábado, né? E consegue também terminar antes o calendário. Já no calendário, na proposta A, está sendo usado o sábado daí como o último caso, né? Tem menos sábados, é isso? Né? Tem menos sábados e usa os dias de semana da maior forma possível, e ainda tem alguns casos que não está sendo feito assim, mas pelo menos eu vejo que são dois pontos de vista que ainda não está formado aqui dentro do Instituto, como campus aqui, do que para nós é o sábado. Então, alguns professores falam assim, não, a gente consegue fazer no sábado, né, um dia que com uma proposta diferenciada, não entra conteúdo e sei lá, é outra coisa. Ou não necessariamente. Ou não necessariamente o conteúdo, mas, né, existem outros cursos, né, em que no caso do curso técnico, as 19 semanas são efetivamente, né, semanas muito assim concentradas em conteúdos, né? Pelo menos são as aulas que eu ministro, e assim um dia falta muito, e quando tem assim 18, né, sexta-feiras, como é o caso, a gente marca de fato algo para dar conteúdo, né, uma reposição para dar conteúdo. Então acho que é isso que falta aqui de esclarecimento do que para nós é o sábado. O sábado é de fato um dia onde nós falamos, esse dia é um dia letivo, e o que nós vamos fazer com ele? Ou se de fato a gente usa ele em último caso, né, quando a gente não consegue cumprir o 6 dias letivos no que a gente chama aí fora, não aqui dentro, de fora, de dia útil. Então o que é um dia útil? O dia útil é de segunda a sexta, no horário comercial, e no sábado de manhã. Então é isso que eu fico com dúvida. O que é para nós esse sábado, né? Isso não tem em nenhum lugar. Não. Inclusive eu já comentei isso, a gente recebeu, eu e o Paulo lá em São Paulo, um treinamento lá, uma palestra sobre o PDI. E isso tá, né, pelo que eu presenciei lá, por exemplo, a definição exatamente do que o professor Fábio está falando. O que é o sábado para Itapetininga, o campus Itapetininga? Essa definição está dentro da discussão do PDI, ou seja, o que o campus considera o sábado? Para que ele vai utilizar o sábado enquanto campus? Exatamente, eu espero que nas assembleias do PDI o campus consiga chegar num denominador comum. Porque, assim como você falou, que o professor que não consegue chegar nos 100 dias, também vai ter o professor que fez os 100 dias, mas faltou conteúdo. Também tem. Então não é tão cartesiano isso, né? Faltou uma aula, porque eu dei 18 semanas, faltou uma aula para dar 19, e é exatamente essa aula que eu tenho que ir no sábado. Às vezes o professor deu as 19 semanas, mas por alguma razão faltou conteúdo, e ele vai dar 20 semanas. Não é o máximo 200 dias letivos, é o mínimo. Então, um professor pode, sim, perfeitamente usar todos os sábados, mesmo que suas aulas sejam de segunda-feira, onde tem as 20 semanas, segunda-feira. Ele pode usar os sábados, inclusive, né, para ministrar o conteúdo da sua disciplina. Um diferencial que a gente já tem de sábado é o eFestival, por exemplo. O eFestival já é um sábado especial, com várias atividades extra classe, vamos dizer assim, culturais, de extensão, de cidadania, de artes e tudo mais. Então a gente já tem um sábado que a gente pode dizer que é um sábado diferente. Mas a gente teve essa experiência, é muito bom a gente ter essas experiências, como o Vicente também comentou, dos sábados que a gente tentou associar dia de semana, não deu muito certo, veio um outro professor.
Mas no eFestival a gente pôde concretamente ter aula de percussão, aula de dança e teve professor ministrando aula, quer dizer, numa convivência que até onde eu entendi, super harmônica. Eu entendo isso, eu acho extremamente interessante, eu acho que é uma iniciativa melhor que nós tivemos aqui, mas nós não vamos conseguir fazer 11 durante o ano. 11 festivals. Ah, sim. Então, não vai ter como não ter um sábado sem conteúdo. Não é viável. Então, é aí que está. Esse que é o problema. O que é o sábado para nós? Não, isso é uma coisa que é o seguinte: se nós não temos nenhuma regulamentação institucional, a regulamentação ela tem que ser feita pelo campus. E aí o Ragnar já fez essa chamada para que o PDI se reúne, discute e discuta o que é o sábado para a gente. E aí é claro que lá a gente precisa colocar quais são as visões que nós temos de sábado letivo pelos pareceres do Conselho Nacional de Educação, pela LDB, entendeu? Em cima da LDB, que se eu não me engano a LDB ela não diz nada. Não fala nada também. Não tem nenhuma definição. Mas o Conselho Nacional de Educação tem algumas deliberações. Agora, eu acho que nós estamos numa cidade onde a gente precisa ver quais são as necessidades que a gente tem aqui na cidade, para a gente discutir o que é o sábado letivo. Porque o que acontece? Não só na cidade, os nossos cursos aqui dentro. Né? Os nossos cursos eles têm particularidades que são essenciais para cada um dos cursos. E eu estou fazendo levantamento também com alunos de fora da cidade também, que depende de quanto. Eu estou dizendo assim, olhando mesmo para o nosso umbigo, vamos olhar um pouquinho para o nosso umbigo. Se nós formos olhar o nosso campus é um campus híbrido, gente. O Instituto Federal é uma instituição híbrida. A instituição híbrida no seguinte sentido: a gente tem cursos técnicos, a gente tem cursos de ensino médio, onde grande parte dos alunos, a maior parte dos alunos, são residentes da própria cidade ou do entorno próximo, sobretudo no ensino médio integrado. Agora, nos ensinos superiores e nas pós-graduações, a gente tem alunos que são de muito longe. E aí a gente tem um problema. O professor Paulo, inclusive, levantou um problema, que o mesmo problema que ele levantou, o professor Emanuel também tinha levantado, que é o seguinte: os alunos nossos que são de cidades um pouco mais distantes daqui e que vêm com van, ou com micro-ônibus, ou com ônibus, ou qualquer coisa assim, quando chega depois do dia 7, 8, quando todas as faculdades ou as escolas aqui à noite, também de dia, principalmente elas acabam parando, né, as atividades delas cessam, essas vans já não trazem mais os alunos para cá. E nós precisamos trazer os alunos, principalmente os alunos que ficam no exame, a gente precisa desses alunos venham. Como é que esse cara vai? Né? Ele vai pagar R$50, R$100 numa passagem para cá? Fazer isso? Isso é um negócio complicado se você olha para o ensino superior. Agora, se você olha para o ensino médio e para o ensino técnico, essas complicações são menores ou praticamente desaparecem. Lembra que uma vez nós fizemos 2 calendários, né? Eu acho que foi em 2014, foi isso? Você lembra? Eu acho que foi em 2014. Mas os dias letivos foram o mesmo. Os dias letivos eram os mesmos. É porque naquela época diferenciava o superior, exame e sem exame. Um calendário foi para o ensino técnico e um calendário para o ensino superior. Porque o ensino superior tem particularidades que são diferentes. Entendeu? E aí, com relação ao que vai se fazer no sábado ou não, tudo depende de como que o curso ele vai andar. Ok. Só uma. Mas, inclusive agora, a gente tem 3 calendários, porque é só porque na organização do ano passado ninguém falou de uma diferenciação
Mas eles todos são 3 calendários porque as datas de eventos dentro dos cursos são distintas. São. Então, por isso que a gente tem que ter um calendário integrado, um concomitante subsequente e um superior. Isso aí a gente sempre publica, 3 calendários. Mas por causa das datas específicas, para não ficar poluído muito um calendário. Os dias Mas letivos são iguais. os dias letivos têm que ser iguais, os inícios e finais aí de férias têm que ser iguais, porque o professor, ele, né, transita em todos os cursos. Então não dá para começar ou terminar diferente. Se a gente pode fazer assim, sábado, sei lá, 20 de maio, é dia do meio ambiente para o integrado e ele for, sei lá, dia do encontro da física de portas abertas, a gente pode fazer assim, não tem problema. É só na hora de me dizer o que vai ser. Então, mas isso daí, por exemplo, na hora que for colocado o calendário, aí a gente vê quantos sábados que tem, o que vai fazer no sábado. Porque os próximos 10 dias é para fazer isso, até dia 27, que é quando eu envio. Então, porque aí o que acontece? Aí você, claro que não dá para fazer 11 festas, isso eu concordo com o Fábio, mas dá para fazer um festival, dá para fazer um encontro de não sei o quê, um encontro de não sei o que lá. Dá para fazer. Sim. O único problema é, se é do campus, o campus precisa referendar isso. Né? Referendar, endossar e participar. Mesmo que o professor não venha no sábado, mas pelo menos incentivar os alunos para que eles venham, para que eles participem, porque assim, isso ultimamente não tem sido feito no Instituto Federal, no nosso campus. O eFestival, por exemplo, não teve a quantidade de gente que teve nos outros, por exemplo. Um pouco mais. Nesse agora, foi um fiasco. Pela quantidade de atividades que tiveram no campus. Não, mas o público foi maior, tá? As atividades foram maiores. Pessoal, a gente está mudando Mas, o enfim. assunto da discussão, que é calendário, eu acho. Não está mudando. Nós estamos discutindo decidindo o festa sábado. agora. Nós estamos discutindo Não, o sábado é sábado. E festa se foi, não foi, se foi fiasco, se Então, não o que nós estamos discutindo, Citrão, é o seguinte, que se nós formos colocar os sábados e os sábados tiverem atividades diferenciadas, as atividades diferenciadas estão sendo pensadas pelo campus. É isso que eu estou dizendo. Então, mas isso aqui a gente não sabe o que é o sábado, isso que eu coloquei. O sábado é um festival ou o sábado é um conteúdo? Não, então, mas Se o sábado a é- gente não vai se eu- saber agora, né, Fábio? É. Esse é que é o problema, nós não vamos saber agora isso. Então não sei ainda como eu vou Porque votar. se a gente Eu não sei ainda como eu vou não votar. satisfeia, você não sabe o que votar satisfeia. Eu acho que é o seguinte, se por um acaso a gente tem que decidir o que é o sábado pra gente, discutir o que é o Eu sábado quero pra continuar um gente, outro comentário. neste caso, a gente não vai conseguir discutir isso agora. Né? Então agora o que nos resta é o seguinte, bom, é votar naquele que mais se assemelha para o que você... Não, a minha questão era o que é o entendimento com relação a sábado e isso a gente não tem. Então, pra Não, mim, e não vai ter agora. É isso que eu estou falando para você. Né? Se a gente vai ter ele tinha falado que decidir ele tinha recebido uma palestra Ah, sobre o sim, que era sim, deletivo sim, e se entendi. eles contemplavam naquela palestra, mas Entendi. não, né? Entendi. Não, a definição nossa de sábado não existe. O que existe são as orientações do Conselho Nacional, que são bem gerais. Mas não fala nada do sábado. E Vocês. tem que ter conteúdo, que Não, não tem, que é um dia normal. Assim. Fala, vocês são Uma alunos. coisa que pode dizer que tem um parecer de 2009 é que sábado tem que ter controle de frequência. E controle assim no sentido, e ele não disse se é controle como sendo disciplina, nada, só diz assim, que haja frequência de Então. Garantido. isso aí. Aí se você vai falar isso que tem que ter aula, eles não dizem nada, você diz só, haja controle. Eu queria fazer, daí encerrando essa parte aí, que era uma questão que eu tinha feito, com relação ao calendário A, ele tem uma divergência nos 2 semestres. No último semestre, ele tem 5 dias após o encerramento do calendário para fazer o que precisa ser feito lá, IFA e tudo mais, e entregar na sexta-feira. Então tem 5 dias, 4 dias para fazer alguma reavaliação necessária e o 5º dia, o último dia, para fazer a entrega dos diários. No primeiro semestre não tem 3 dias só. Vicente, pode. Porque essa diferença entre o primeiro semestre e o segundo. Era o que dava. Porque sempre foi feito assim, a ideia é tentar deixar o mais próximo possível desse calendário, né? Se você conseguisse deixar
para IFAs 4 ou 5 em ambos semestres. Aí o que acontece no primeiro semestre? No primeiro semestre, o integrado não para, porque o período letivo dele é 1 ano. Certo. E aí pode ficar com os outros técnicos. O integrado tem o maior gargalo, porque com 16 disciplinas você não consegue fazer IFAs em apenas 3 dias. Mas no segundo semestre você consegue fazer IFAs em 16 disciplinas em 4 dias. Então por essa razão que a gente deixou em 3. Podia ter deixado 4, podia, desde que a gente fosse mais para frente. Só que o que foi o entendimento da maioria dos coordenadores era que aquilo era o que dava. Então, mas no caso aí de sábado letivo, não poderia ter aumentado 2 sábados letivos e deixar mais 2 dias? Porque não é uma reclamação de toda reunião do final do semestre, não cabe. Tem aluno já está brigando com o sábado, vai ser qualquer coisa. mas o outro calendário tem 11, esse só tem 6. Só que então uma resposta. Eu apresentei 5 propostas. Tinha aula que tinha 8 sábados letivos. Só que a maioria que se reuniu no dia 10 falou, não, recomendamos o 3 e o 5. É só isso. É por isso que porque sempre vai ter um ponto ou outro, é isso que é a questão. Então eu coloquei 5, eu simplesmente referendei que ele não fazia isso. Eu poderia ter trazido as 5 com o campo, desde que se eles tivessem dito beleza, mas o próprio rádio também falou, não, vamos levar as 2. Porque já só acontece comigo. Então por isso que ficou desse jeito. Tinha outras que tinham 8 e terminava tudo igual, tinha, mas Na prática, aí a gente tem visto que é extremamente assim, ruim para o aluno, 2 dias de IFA. E o terceiro, você já está com a nota dele fechada. Podemos ouvir os alunos ou não? Nós temos segmentos, sem querer pôr na fogueira, mas o conselheiro te sente assim mesmo. Tanto faz? Não, a gente tem a nossa posição. Ah, tá. Então, seria bom vocês comentarem, né? Eu acredito que seja melhor ter 11 salas coletivas, que a gente desenvolva atividades aqui no campus, sendo aula ou não, e que o ano termine mais cedo justamente porque o que o Johnny falou, que os alunos têm que voltar para cá, a gente pensa mais no superior, que é o nosso caso, né? Lógico que a gente não deixa de pensar no integrado. E pensando no integrado, acaba sendo um dia descontraído, ter um sábado letivo com atividades diferenciadas. E eu acredito que seja isso. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Não sei se é inocência minha do parte de agora, com o CAM, mas esse problema do calendário vem sendo discutido há bastante tempo, né? E tiveram várias oportunidades de vários se manifestarem. E eu acho que o que foi trazido hoje para o CONCAM é para a gente deliberar se vai ser o A ou se vai ser o B. Se for para ter alteração de calendário, então suspende a votação e traz outra proposta, porque não adianta a gente ficar discutindo o calendário aqui, agora, nesse momento, coisa que já foi discutida. Eu acho que não adianta agora, já tem um momento oportuno. Esse é o meu ponto de vista, não sei se eu estou errado de falar isso, que se é competência do CONCAM estar discutindo isso nesse momento ou não. Entendeu? Senão a gente vai ficar aqui até eterno discutindo se esse sábado é bom, se vamos tirar vamos tirar o carnaval, não vamos tirar o carnaval. E eu já nosso segmento administrativo já conversamos, foi avaliado todas as propostas, inclusive teve uma reunião com o Vicente, já escolhemos o que a gente acha, o que foi proposto para a gente e já se posicionamos. Agora acho que não cabe aqui ficar discutindo qual sábado ou não sábado. Ou é A ou é B ou suspende, esse é o meu ponto de vista. Ok, Douglas, é uma questão de ordem só, né? Quando a gente traz propostas, né, para o conselho, a gente traz, então, às vezes pode acontecer uma proposta única. Por que não foi proposta única? O ideal seria uma proposta única, porque proposta única significa consenso com quem foi discutido, né? E não houve consenso. Então, no mínimo, eu falei, Vicente, 2 propostas, então, minimamente. Porque se dá 5, que foi discutido com os coordenadores, não puder extrair pelo menos 2 que sejam consenso, também, então, nem adianta discutir com os coordenadores, não traga 5, né, para o conselho e a gente evita o trabalho de ter já essa discussão com os coordenadores. Então, tem esse momento que a gente opta
por ter essa discussão com os conselheiros, com os coordenadores, né, cada um levantando todos os aspectos de sábado, não sábado, de eletivo, 100 dias, tudo, né, a gente fomenta toda essa discussão, chega em 2 propostas, e aí a gente traz para cá. Não significa também, trazendo para cá, a gente já traz para cá e já coloca em votação. Então, é um espaço que a gente, a partir da relatoria, a gente abre para uma discussão. Lógico que a gente não vai passar o tempo todo aqui, então é bom todos os conselheiros se manifestar, levantar aspectos que um outro conselheiro, ao ler os calendários, pode não ter prestado atenção, por exemplo, ou não se ateve. Um comentário de um outro segmento que, às vezes, né, o professor fica pensando mais ali no professor, o aluno fica mais no aluno, e administrativo, e é para isso que serve, então, essa discussão antes da aprovação, tá? Então, a gente não pode ter uma discussão excessiva, ou seja, ficar também chovendo muito no molhado, mas também o outro extremo de chegar aqui e simplesmente colocar em votação. Entendi. Entendeu? Meu posicionamento realmente é esse, não há ficar de eterno Sim. discutindo uma coisa que já foi discutida. Eu vejo que foram levantados vários aspectos aí, e aí agora a gente, né, quando a gente sanar as dúvidas aí, algumas dúvidas a gente não sana, que é o caso, por exemplo, do Fábio, vai ficar com uma discussão posterior para a definição do que é o sábado, e aí, havendo então condições, a gente coloca em votação. Então, se alguém não tiver mais nenhum comentário, nenhuma observação a ser feita, né, a gente pode colocar em votação. Como eu falei, a gente está apenas há 30 minutos. E aí eu acho razoável 30 minutos de discussão, ainda mais com pauta única. Então, mais do que isso, realmente eu acho que já fica. No caso dos administrativos, nós fizemos uma reunião, colocamos, primeiro discutimos, depois fizemos reunião, fizemos a votação e, assim, nós vamos nos posicionar de acordo com a maioria, mas realmente foi meio que... Dividido também. Dividido. Foi. Então não há consenso. Entendeu? Nem Nos administrativos. também não há conselho, não é assim, foi por unanimidade, não. Teve bem Ok. assim. Bem perto da divisão Nós da taxa. tivemos que ficar contando votos lá para poder decidir. Olha. Obviamente, nós vamos votar no que a maioria decidir, né? Perfeito. Então agora vocês entendem qual é o papel do conselheiro, é desempatar isso e poder fazer. É claro, na votação a gente vai votar pela aprovação ou não de um dos dois, ou não tem como não aprovar hoje, né, Vicente? Tem que encaminhar dia 27, correto? 27 do 11. E aí eu tenho 10 dias para ajustar os 3 calendários com todas as particularidades de cada coisa. Tá? Aí é bom deixar claro, não sei, eu acho que na relatoria não apareceu, existem várias datas que estão esperando essa definição de A e B para que sejam inseridas no calendário. Então o que a gente está discutindo aqui são os dias letivos praticamente, quando começa o ano, quando termina, quando tem os sábados e quando não tem, quando emenda, quando desemenda. Tá? Todas as datas fica a cargo, né, e não vamos trazer em votação aqui alterações de datas, por exemplo, né, a reunião dos administrativos, está lá marcado toda terça. Se os administrativos porventura mudar, não vai ser trazido para cá. Tá? O que vai ser, o que a gente leva para o conselho, questão do calendário? Quando tiver alguma alteração de dias letivos, vamos dizer que, né, ficamos sem luz aí um dia, a gente tem que suspender o calendário, ou seja, a gente suspende, e aí a gente traz aqui para ver quando que a gente vai repor esse dia, daí vem vir as propostas de um sábado, de um outro dia mais ou a menos, tá ok? Tudo bem, senhores? O que É só uma pergunta que ficou uma dúvida aqui, porque disse que ficou essa dúvida para mim, né, os dois, Johnny, que no fim do ano não tem van, sábado tem van normalmente ou não? Não, geralmente Então não. a gente fica numa coisa aí que foi meio... É só para esclarecer, porque a gente usa às vezes certos argumentos e depois ele não corresponde na outra ponta também, se vai ser. E mais uma pergunta agora para provocar. Quando for sábado letivo, todos os professores terão que vir e os setores também vão funcionar ou não? Outra questão que precisa ser definida também acho que pela direção. O que vai acontecer é que... Esse controle, o aluno não vem, o professor não vem também, o outro setor não vem, então a gente faz de conta que tem 200 dias, mas na verdade tem 190, 187, aí fica meio assim, né? E todo mundo combina e a gente fica bem.
Enfim. Então, mas só respondendo a primeira pergunta. Assim como um dia também você combinou de não vir, os alunos também não vêm. Viu, Citrão? Só respondendo um pouco a sua pergunta, é o seguinte. Não, foi só uma provocação. Não, eu sei, não, a primeira pergunta que você falou. Realmente, no sábado eu não tenho, você não tem plano, mas os alunos eles acabam se juntando no sábado e acabam pagando uma van, delas. Eu acho que não. Na licenciatura física isso acontece, Marcelo. Então, eu quero assim, né, apresentar do lado do curso técnico, onde boa parte dos alunos trabalham em turno e eles não têm condição de vir ao sábado, certo? Eles não têm condição de vir ao sábado. As nossas reposições de aula costumam ser na quinta aula por conta dos alunos. Então, são duas realidades, né? Se a gente faz um privilégio para uma realidade, a outra realidade sofre, ou vice-versa. Então, a gente aqui vai escolher que lado vai sofrer, que lado não vai. É isso. Ok. Gente, já está tendo conversas paralelas aí, eu acho que já está na hora então de a gente entrar em votação. Vicente, mais alguma inscrição para a última fala, gente? Depende da última fala. Mas desde que não seja outra provocação mais séria, né? O Vicente, o diretor adjunto também, o Adriano. Só se vocês forem votar, não vou falar, se não for, daí não votar. Ah, tá. Se não for votar isso, tá. Então, Vicente, alguém mais? Podemos encerrar na fala do Vicente? Ok, obrigado, Vicente. A minha fala só que vieram me lembrar é um esclarecimento a respeito mesmo da discussão de como vai funcionar o sábado seletivo. Já está tendo dentro das reuniões de coordenadores, inclusive na discussão desse sábado, desse calendário, já foi discutido entre os professores a ideia de como é que seria. Não sei se os coordenadores levaram para as áreas para abordar. Porque a ideia é que exatamente o sábado letivo ele seja temático e aí seja feito dentro das áreas combinado para conseguir isso. E até que a gente faz que sejam todos que deveriam trabalhar, né, especificamente organizados por todos os docentes. Não quer dizer que vai ser todos os docentes que viram todos os sábados, mas organizado por todos os docentes, onde, inclusive simulando dentro de algumas áreas, eu percebi que fica uma pessoa vindo um sábado por ano. Porque se você fica 2 ou 3 responsáveis de organizar, ficaria coisas desse tipo. E isso foi algo que já está crescendo dentro das próprias organizações dos cursos. Agora, com relação aos administrativos, a gente já tem tudo aquilo que a gente discutiu no início, de que se você vem um sábado, você não pode não virar outro dia na semana, que essa que é a distribuição normal. E é exatamente essa questão que a gente precisa deixar bem claro nos próximos passos. Mas já foi discutido, e aí eu enfatizo de que procurem seus coordenadores para lembrar de como é que foi isso, porque as atas estão disponíveis para eles. Posso fazer uma pergunta para o Vicente? Tá bom, né? Já que ele... É em cima do que ele falou agora? Exato. O sábado é para repor o dia da semana, não é? Na verdade, o sábado é para completar os dias letivos. Não é para repor dia da semana. Não é para repor, então, por exemplo, um determinado feriado, Não. recesso, coisa assim? Não. Por exemplo, cai um feriado numa quinta, e ainda tem recesso de sexta. Não. Não é para isso? Não, porque senão a gente, se fosse isso, a gente teria que repor 26 de dezembro, 27, 28, 29, 30, 23 e aí por diante. E a gente não faz essa reposição. Então não é reposição de dias da semana. É simplesmente para completar os 200 dias letivos, entendeu? Essa é a lógica. Ok? Podemos entrar em votação então, gente? Todos? Então, questão de ordem, eu ponho diretamente então a aprovação A e B. Ok? Tudo bem? Alguém tem uma outra sugestão de votação? Quem vota na A, quem na B e quem se abstém? Alguém tem uma proposta diferente disso? Não? Não, de não aprovar, né, nenhum dos dois, por exemplo. Não, se todos se abstiverem um votar, vai valer aquele que um votar, gente. Aquela história que anda no zap lá, que vamos todo mundo anular,
apesar de ainda circular, aquilo é falso. Basta um votar. Então você chama primeiro os abstinentes? Atenção, senhor presidente. Só uma questão de ordem. Eu gostaria Só que pra você dissesse fazer. qual é a opção A, qual é a opção B. Tá? Vicente. Só para poder registrar. Como que a gente fala qual é a A, qual é a B? Tá lá nos dois anexos, A e B, né, Vicente? Sim. O que é? Como é que a gente identifica A e B? Um é por quantidade de sábados, é isso? Um termina dia 14, outro termina dia 21. Um que termina. O A termina dia 21 e o B termina dia 14. É O A isso? emenda o carnaval, o A 21 e o B 14. Carnaval, É. B não emenda o carnaval, o A tem menos sábados letivos e o B tem mais sábados letivos. Ok. Ok? Tudo bem? Podemos colocar em votação? Então, pela proposta, na ordem, né, alfabética, pela proposta A, levantem os seus crachás. 1, 2, 3. Pela proposta B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abstinências? Abstenções? Abstenções? Tem alguma? Deu 8. Quanto? Não. Deu 9, né? 3 e 9. 3 e 6, perfeito. Eu pensei que eram 2. Sabe contar, não? Não, na minha cabeça, não sei porque eram 2, gente. Tem aqui hoje, gente, tem 10. Não. Tem 10. 15. Tem 10. O Thiago, a Alessandra, o Citron, a Kelvin, o Fábio. Eu Você. e vocês dois. Bom, então, alguém Tem votou 10. errado. Não votou, então. Quem é que tá, o conselheiro titular está aqui sem o cartão? Não, todos estão. Então votem de novo. Vota de volta, dá uma xixi. Não, peraí, deu 3 e 9. Deu 6. 3 e 6. 6, 9. Tem Não, 10. Tem 10. Tá faltando um, tem qual votou? Levanta os crachá, todo mundo, só pra gente contar. Não, porque a Sandra está me ajudando, nem vem. Não vem com bullying, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10? Tem 10? É isso aí. Certinho. Tá bom. Então acho que vai ver que tem uma abstenção. Então vamos refazer a votação? Pode ser? Ok. A. Proposta A. 1, 2, 3. Proposta B. 3, 6, 7. 7. Ah, é 7, tem razão. Tô falando que ele não acredita. Ok? O Johnny tá com 2 cartões. Aprovado então a proposta B. E não havendo mais a tratar, 15 horas e 13 minutos. Batemos o recorde hoje. Está encerrada a reunião. Adoro.